E falando em Pentecostes, eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Obrigado pelo entusiasmo de 18 pessoas, muito bom. Vou tentar de novo. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Coisa boa. Atos 1:8, glória a Deus. Bom estar aqui com Paulo Neto, Deus te abençoe, sua querida mãe. Muito bom, prazer conhecê-la, serva do Senhor, sempre bom servirmos a Deus juntos. É um versículo muito conhecido e eu quero que você leia com muito carinho, com muita atenção. É um dos textos clássicos para se falar sobre promessa de avivamento. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos dizem amém esta noite? Meus irmãos, nós estamos num momento bíblico muito tremendo, um momento chave para a vida dos apóstolos e para a vida da igreja, porque Jesus havia ressuscitado já há 40 dias atrás e estava dando fim a um período do seu ministério que chamamos de ministério pós-ressurreição. Ele começa imediatamente após a ressurreição de Jesus e termina com a sua assunção. Pois bem, Jesus estava conversando com os seus discípulos, instruindo-lhes e falando a respeito de algumas coisas futuras. E os discípulos estavam diante de um momento que não se repetiria, porque, como eu já lhe disse, daqui a pouquinho ali Jesus seria assunto aos céus. Portanto, é a última vez que eles estão olhando nos olhos do Senhor. É a última vez que eles estão ouvindo a voz do Senhor dessa maneira, como você está ouvindo a minha voz agora. É a última vez que eles estão podendo tocar um corpo tangível do Senhor Jesus. E numa hora como essa, você de repente tende a colocar aquela pergunta que você guardou durante muito tempo e que agora parece oportuno fazê-la, porque afinal de contas é a sua última chance. E fazendo essa pergunta, naturalmente vai ser demonstrado o que está preocupando, inquietando, quais são as questões importantes. Ninguém vai fazer uma pergunta num momento como esse, se essa não for uma pergunta muito importante, de um tema muito importante, que causa aflição. Alguém está me entendendo? Diga amém? Pois bem. Então Jesus vinha falando a respeito de tempos futuros, quando de repente os discípulos vão interromper o Senhor e vão dizer: mestre, nesses tempos que o Senhor está falando aí, será nestes tempos que será restaurado o reino a Israel? Preste muita atenção, porque essa é uma pergunta que ela tem um cunho muito político, também tem um cunho social, até tem um pouco de cunho espiritual. Mas essa é uma preocupação muito grande. Essa é uma questão que inquieta aquelas pessoas. Os discípulos estão sendo um pouco parecidos com o restante dos homens judeus. Porque por mais que a gente às vezes tente se diferenciar, se tem algumas coisas em nós que ainda nos fazem parecidos com as pessoas comuns, uma hora isso vai aparecer. Por mais que a gente possa às vezes desejar, projetar, aparentar uma espiritualidade, se nós ainda temos uma mentalidade muito carnal, uma hora isso vai, normalmente, uma hora isso vai.
Por mais que a gente tente, né, nos apresentar diante da sociedade, diante da igreja, diante dos nossos líderes como pessoas maduras, se nós somos imaturos, a qualquer hora dessas, algumas questões imaturas vão, transborda, não tem jeito. É isso que nós estamos vendo aqui, Jesus num assunto muito espiritual, e de repente transborda deles uma questão, e a questão é, repito, neste tempo, ou seja, no tempo que o Senhor está falando aí, será restaurado o reino em Israel? O que basicamente essa pergunta significa? Nós Israel, voltaremos a ser uma nação independente? Porque desde o retorno do cativeiro, Israel foi uma nação vassala, teve reis, vassalos, comandantes, vassalos, era uma organização, tinha seu líder, tinha seu colegiado, tinha seus sacerdotes, tinha sua estrutura, mas vassalos, sempre vassalo, desde o cativeiro. E os discípulos querem saber quando deixaremos de ser vassalos, quando o reino será restaurado a nós, quando nós voltaremos a ser uma nação independente que não esteja sob o comando, seja de Roma ou seja de qualquer outro império dominante da terra. Aí Jesus responde assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu não sei se, além dos discípulos e de mim, mais alguém aqui já apresentou uma questão para Deus, e o Senhor simplesmente disse, ou você entendeu pelo silêncio: não te compete saber a resposta dessa pergunta. Eu não sei se além de mim e dos discípulos, alguém já demorou muito tempo para criar coragem para fazer uma pergunta para Deus, para ouvi-lo dizer: não te compete saber a resposta desta pergunta. Parece que de repente tudo vai ficar muito constrangedor até. Parece que a despedida será imersa num ambiente um tanto quanto denso, tenso e desagradável. Afinal de contas, Jesus está dando uma resposta bastante dura. Não compete a vocês, é como dizer, não é da conta de vocês saber o que vocês estão querendo perguntar. Só que de repente, quando Jesus lança isso, e eles podem ou tendem a se sentir desprotegidos, desguarnecidos, despreparados, sem telhado, sem chão, sem saber como a gente fica, como vai ser o futuro, como as coisas vão acontecer. Aí Jesus entra no verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. O verso 8, ele é tão celebrado no meio pentecostal, ele é tão amado, ele é tão celebrado, tão pregado, que faz-se até um equívoco grave: isolá-lo sem entender que ele está íntima e diretamente ligado ao verso anterior. Até porque ele começa com a palavra mas. Se o verso 8 começa com a palavra mas, nós temos uma questão literalmente ou literariamente que nos prende ao verso anterior. Não dá para começar uma frase com mas sem que isso esteja ligado a algo que aconteceu anteriormente. Então esta virtude prometida por Jesus, aguardada pela igreja, ela é anunciada aos discípulos logo após a frustração de uma pergunta não respondida. Esta virtude anunciada por Jesus, esperada pela igreja, ela é apresentada por Jesus aos discípulos em meio a um momento onde eles estão abatidos, porque o tempo que eles queriam conhecer não era possível ser conhecido. Então, que virtude é esta, pastor? Se não uma virtude que entra perfeitamente para preencher a lacuna das respostas que não tive, das portas que não abriram, das curas
alturas que não recebi. O mas de Jesus está retumbante nos nossos ouvidos esta noite, e Ele me trouxe para dizer: nem sempre suas questões serão respondidas, nem sempre o tempo que você quer saber será conhecido, nem sempre a porta que você bater vai se abrir, nem sempre o que você quiser será do jeito que você quiser, mas recebereis a virtude do Espírito. E já tem uma notícia, não se engane, ela não é uma balinha, ela não é um docinho para colocar na boca de criança que não recebeu o que queria, ela não é um consolo ridículo, ela não é uma tentativa pequena de fazer com que alguém pare de chorar. Não, não é chupeta na boca de criança. Virtude compensa, completa, preenche. Virtude faz o crente ficar de pé. Oh, aleluia! Aleluia! A respeito de todas as perguntas que ainda estão sem resposta, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: mas tem virtude disponível. A respeito de todas as coisas que a estas alturas, quase no meado de julho, não aconteceram este ano, o Senhor me trouxe para lhe dizer: mas recebereis a virtude. Só existe um elemento que vem do céu para o homem e que faz com que o homem possa suportar o tempo da espera de pé e crente, e esse elemento se chama virtude. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga: você não tem outra saída, só se espera, só se suporta o tempo da espera de pé e crente, cheio de virtude. Pastor, o senhor está falando de tempo de espera? Quanto? Muito. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Quando, ou melhor, nesse tempo que o Senhor está falando, será restaurado o reino de Israel? Então, ou seja, Israel se tornará uma nação independente e reconhecida. Neste tempo, Jesus disse: não compete a vocês saber os tempos que o Pai determinou. Sabe de que ano Jesus estava falando? 1948. Você sabe quando a pergunta dos discípulos tornou-se respondida? Quando a ONU reconheceu o Estado de Israel, na década de 40. Nós estamos no ano 0. Sabe quanto tempo demorou para aquilo acontecer, que eles queriam saber? 1948 anos. E você está achando que está esperando demais. Mas eu só tenho uma palavra para te dizer: com virtude você vai suportar o tempo da espera. Com virtude você vai suportar o tempo da espera. Vou tentar de novo. Com virtude você vai suportar o tempo da espera. Nós recebemos uma palavra em Atos 1:8, e nós sabemos muito bem quando ela vai se cumprir. Diga comigo: Atos 2. Mas entre Atos 1:8 e Atos 2 temos um caminho a percorrer. Entre Atos 1:8 e Atos 2 temos um evento em particular a ser considerado. Evento esse sem o qual entendo que os acontecimentos de Atos 2 seriam fortemente prejudicados e impactados. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que entre, preste atenção, a promessa e o cumprimento, não raramente existe uma reunião difícil. Vou repetir: entre a promessa e o cumprimento, não raramente existe uma reunião difícil. Pastor, eu vou participar? Não, você vai presidir. A parte mais difícil é que você não será um participante desta reunião, você será o presidente desta reunião. Você vai invocar essa reunião, vai convocar a reunião, melhor dizendo, você vai formular a pauta, você vai se colocar de pé, vai dizer o que tem que ser dito, vai ter de olhar para alguns olhares contrariados, vai tomar providências difíceis, tocando em assuntos tensos, debaixo de um ambiente denso. Mas quem tem coragem de fazer reuniões difíceis, chega em Pentecostes.
Pastor, mas exatamente sobre o que você se refere? Me refiro sobre o que a Bíblia conta a partir do verso 15 do capítulo 1. Uma reunião difícil. Qual? A reunião onde o tema, muito light, traição e suicídio de Judas, teria que ser trazido à pauta, para uma outra questão então entrar em vigor. Quem entra no lugar dele? Temos dois para escolher. Um será escolhido, o outro será contrariado, porque todo mundo que não é escolhido costuma ficar contrariado. Então escute muito bem. A igreja passou por uma reunião difícil antes de chegar em Pentecostes, porque não existe a possibilidade de que as pontas não sejam aparadas. Não existe para Deus a possibilidade de que se chegue em Pentecostes com assuntos não resolvidos, demandas não supridas, sujeiras embaixo do tapete, assuntos engavetados, confrontos que não aconteceram. Deus me trouxe para dizer, não é só sobre Pentecostes, uma série de promessas que eu fiz para você, eu estou mantendo-as de pé. Elas só não aconteceram porque você adia a reunião toda semana. Experimenta tratar do que tem que ser tratado. Experimenta convocar uma reunião na sua família amanhã e começar a dizer o que tem que ser dito para quem precisa ouvir. Experimente parar de fazer vista grossa para as questões que estão acontecendo debaixo das suas barbas, homem de Deus, porque o Senhor me trouxe aqui para dizer, eu tenho uma bênção para o teu sacerdócio, eu tenho um futuro para os teus filhos, mas tenha coragem de fazer aquela reunião difícil. Nós não queremos. Não queremos. Pastor, eu não posso fazer a reunião. Por que não pode? Porque o assunto é tenso, é mais tenso do que a traição e suicídio de um companheiro de ministério que caminhou com você 3 anos e meio. É mais tenso do que isso. É mais tenso, não pastor, é porque é muito decisivo. É muito decisivo. É mais decisivo do que ter que colocar no lugar, para se tornar um dos 12, com cadeira garantida até no Apocalipse. É coisa mais decisiva do que isso. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, pare de alimentar as suas desculpas e procrastinar as reuniões que você precisa fazer. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Segure a mão de alguém que está do seu lado, dê uma boa acordada nele e diga, esse mês ainda vai sair aquela reunião difícil. Esse mês ainda tu presidirás uma reunião difícil, mas Deus é contigo, 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 Deus é contigo. Mas pregador, a reunião é difícil, o tema é difícil, as pessoas que vão estar na reunião são difíceis, é tudo difícil. Eu estou precisando me animar um pouco mais, você pode me ajudar? Vou te ajudar. Eu estou precisando de um estímulo para presidir essa reunião, você pode me ajudar? Vou te ajudar. Nesse versículo da reunião, eu li na Bíblia assim, Pedro pondo-se em pé. Então eu pergunto e você responde, quem presidiu a reunião difícil? Vamos de novo. Diz a Bíblia, Pedro pondo-se em pé. Então eu pergunto e você responde, quem presidiu a reunião difícil? Você acha que alguém estava olhando ali dizendo, como eu queria estar no lugar dele? Sim ou não? Sim ou não? Aprenda isso. Haverá horas que você estará em lugares que ninguém quer estar, fazendo coisas que ninguém quer fazer. Haverá horas que a sua posição não será invejada, que alguém vai dar graças a Deus de não estar no seu lugar. Só que isso é sobre a fase 1, logo vem a fase 2. Porque depois que veio o Pentecostes, não foram os que ficaram sentados que se levantaram. Foi o que presidiu a reunião difícil, que se colocou de pé, anunciou a palavra e 3.000 pessoas se converteram. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Faça o que ninguém quer fazer agora, e Deus te colocará para fazer o que todo mundo quer fazer. Aleluia! Glória a Deus! Esse Deus que tem uma balança de equidade, esse Deus que chama a nossa justiça de trapo de imundícia, esse Deus que é justo e coerente em tudo, escute isso,
porque eu tenho um pouquinho de caminhada com ele, mínima, mas suficiente para te dizer. Ele trabalha assim. Aceitou presidir a reunião difícil? Aceitou estar onde ninguém quer estar? Então é você que eu vou colocar onde todo mundo gostaria de estar. Eles hoje não invejam a sua posição, amanhã invejarão sua posição, mas eles vão se lembrar que ficaram todos calados e não fizeram a reunião, mas você fez a reunião. Então você é o primeiro pregador do Pentecoste, você é o primeiro pregador. Eu estou profetizando aqui, se alguém quiser levantar a mão, uma boa hora. Deus vai honrar teu peito, tua raça e tua coragem de fazer o que tem que ser feito. Glória! Eu sirvo a um Deus que honra. Eu sirvo a um Deus que honra um cabra macho. Eu sirvo a Deus que honra uma mulher de Deus. Eu sirvo a Deus que honra uma pessoa que tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Não é o que eu quero fazer, é o que tem que ser feito. Sabe por que muitas coisas na tua vida estão paradas? Porque você só faz o que quer. Cresça, faça o que precisa. Sabe por que o seu ministério não anda? Porque você só faz o que você quer. Faça no seu ministério o que é necessário. Quem faz o que é necessário, a mão de Deus está com ele. Aleluia. Pedro presidirá essa reunião difícil. E eu preciso chegar em Atos 2. Aleluia. Quem está ansioso para chegar? Aonde nós vamos chegar, pregador? Na festa. Aonde vamos chegar? O povo judeu sempre foi um povo muito festivo. E isso não foi coisa deles, isso foi coisa de Deus. Deus foi o autor, Deus foi o legislador de todas as celebrações instituídas no Antigo Testamento. Foi Deus que disse, faz nesse dia, termina nesse dia, vai durar tantos dias. Vai ser assim, 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 assim. O próprio Deus elaborou com muito cuidado e com muito regozijo as festas do calendário judaico. Se houve um grande prejuízo em tempos de cativeiro, foi a desativação destas festas. E todas as vezes que houve um avivamento em Israel, sempre as festas voltavam. O avivamento sempre trouxe consigo o retorno das celebrações festivas, como por exemplo aconteceu nos dias de Ezequias, que após muitos anos Israel sob a regência do seu pai Acais, um homem ímpio, quando Ezequias assume, ele restabelece o calendário festivo de Israel. Avivamento é festa e festa é avivamento. Quem gosta dos dois, diga aleluia. Agora, é importante você entender que não por acaso, como nada na Bíblia é por acaso, quando você e eu olhamos para uma coisa que no estudo da Bíblia é um artifício importantíssimo, etimologia, sentido, significado das palavras. Quando você olha para a palavra festa, a palavra festa na língua original hebraica é Hag. E Hag, me perdoem os que dominam a língua aqui, eu não domino, devo estar falando errado, mas não tem problema. Hag significa círculo. O que significa? Literalmente, Hag é fazer um círculo. O sentido de festa para o povo de Deus é fazer um círculo. Eu pergunto e você responde, esse círculo você acha que é visível, sim ou não? Se você faz um círculo, ele é visível, sim ou não? Você acha que fazendo um círculo, o sentido não é estabelecer com clareza quem está dentro e quem está... A festa para o povo de Deus, o Pentecostes para o povo de Deus é uma declaração clara, honesta de quem está e quem está. Dá uma olhadinha para o seu irmão, vê se ele está com cara de que está dentro, se ele está com cara de que está fora, vê se ele está com cara de que está mergulhado, vê se ele está com cara de que está participando, ou vê se ele está com cara de que botou uma cadeira do lado de fora do círculo, só para ver o que está acontecendo aqui dentro. Eu tenho
uma palavra de Deus para essa noite. Não dá para ser um pentecostal agente secreto. Não dá para ser um pentecostal fantasmagórico ou incógnito. A festa é uma declaração aberta, uma carta aberta e pública de quem decidiu estar do lado de dentro dela. O pentecostal, aquele que adere à festa pentecostal, tudo nele grita isso. O jeito dele andar, falar, cantar, acordar, dormir, quem olha para ele diz: esse está do lado de dentro, esse está do lado de dentro. Eu tenho uma palavra de Deus para você que estava como espectador desde a terça-feira. Terça-feira você se assustou, quarta-feira você se acostumou e na quinta-feira você vai entrar. Terça-feira você se assustou, quarta você se acostumou, mas na quinta você vai entrar. Entra. Pastor, preciso me sentir convidado a entrar. Ok. Preciso me sentir empolgado a entrar. Amém. Preciso me sentir animado a entrar. O senhor que está aí do lado de dentro, fala para mim mais ou menos como é que está aí, para eu saber se vale a pena entrar. Então eu vou te falar como é que está aqui. Aqui do lado de dentro nós acreditamos. Aqui do lado de dentro acreditamos que pessoas que falam português, inglês, alemão, japonês, quando recebem a virtude do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, não são línguas conhecidas, não há escola de idiomas que as possa ensinar, não há poliglota que domine estas línguas. Elas podem ser faladas pelos doutos, podem ser faladas pelos indoutos. Pastor, como é que está aí dentro? Eu vou te falar, aqui dentro a gente acredita que os milagres não ficaram resumidos à igreja primitiva. Aqui do lado de dentro a gente acredita que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aqui do lado de dentro é uma confissão de fé pentecostal. Aqui do lado de dentro não somos cessacionistas, porque não cessou o fogo, não cessou a cura, não cessou a glória, não cessou a graça. Aqui do lado de dentro somos continuistas, porque o poder que a igreja de Atos 2 recebeu, a igreja do Recreio recebe também. Aqui do lado de dentro nós acreditamos em milagres. Aqui do lado de dentro eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia dizer que João Batista, nele encerrou-se a lei e os profetas. Mas aqui do lado de dentro eu entendo que a Bíblia está falando sobre o ministério canônico dos profetas. Então João Batista é o último dos profetas canônicos, porque aqui do lado de dentro eu acredito que Deus ainda levanta profetas. Aqui do lado de dentro cremos e preservamos uma chama. Quem acendeu essa chama não foi Pedro, quem acendeu essa chama não foi Paulo, quem acendeu essa chama foi Jesus. E tipologicamente desde o Antigo Testamento a Bíblia já vinha nos advertindo. Levítico 6,13, o texto áureo do avivamento no Antigo Testamento: e o fogo arderá. Como? Continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui é o povo do choro, aqui é o povo do grito, aqui é o povo da mão levantada, aqui é o povo da retumbância na voz, aqui é o povo da vibração, aqui é o povo do glória. Aleluia! Nós estamos do lado de dentro e alguém está achando que esta é uma fala sectarista, mas ela está longe de ser sectarista. A festa é um círculo. O círculo é uma declaração clara. O círculo é um testemunho claro de quem está dentro, de quem está fora.
Não estou dizendo que quem está fora do círculo pentecostal não é salvo, não é abençoado, mas eu estou pregando numa conferência de avivamento, numa igreja pentecostal. Então me permita puxar sardinha para minha brasa, inclusive, porque brasa aqui não falta, para lhe dizer que é coisa boa receber o mover de Deus na vida. Quem concorda? Levante a mão e diga glória a Deus. Pentecoste. Como é o nome da festa? Muito fraco. Como é o nome da festa? Você pode fazer melhor. Qual é o nome da festa? Festa boa, festança de crente, organizada, cheia de apontamentos e sombras, que deveriam ser conectadas com as questões futuras envolvendo aquele que é a chave hermenêutica da Bíblia, aquele que está em toda a Bíblia, de Gênesis 1, Apocalipse 22, Jesus. O Pentecostes, ele é promovido por Jesus, ele é para Jesus, ele tem como essência Jesus. Quem faz o Pentecostes é Jesus, quem produz o Pentecostes é Jesus, quem gera o Pentecostes é Jesus. Nenhum homem de Deus, por mais poderoso em palavras ou em unção que fosse, poderia derramar tamanho poder sobre uma igreja, um poder suficiente para transcender décadas, séculos, milênios e continuar, e continuar tocando pessoas, sensibilizando pessoas, quebrantando pessoas. Jesus é a chave do avivamento, ele é a chave, a essência e a razão do Pentecostes. Diga glória a Deus por isso. Como eu lhe disse, todas as festas tinham um cerimonial muito bem estabelecido, cuidadosamente elaborado, e com o Pentecostes não era diferente. E há algo sobre o Pentecostes que é muito lindo, muito messiânico e muito poderoso. E eu acho que você vai dar um glória a Deus agora. Não é possível que você não dê um glória a Deus. Eu sinto que você vai dar um glória a Deus. Vai ser seu primeiro glória a Deus. Aleluia. Porque existe um gesto, um ato. Essa palavra é boa, ato. Existe um? Você pode fazer melhor. Existe um ato final da festa de Pentecostes. Um ato na festa de Pentecostes que ele é muito, muito emblemático, muito poderoso. É o erguer do feixe de trigo. A festa de Pentecostes, ela tem uma conexão com colheitas. Com o que mesmo? Então, dentro desta conexão e contexto, na festa do Pentecostes se erguia um feixe de trigo. O feixe de? Então, a celebração do Pentecostes, a essência do Pentecostes, ela está ligada ao erguer do feixe de? Uma vez os discípulos quiseram dar uma de, eu nem sei o que, e disseram: Senhor, tu não tem pena de falar esse negócio aí que você vai morrer? Aí Jesus falou assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, pastor, então me explica isso. Com todo prazer. Estamos em Pentecostes, em Atos 2. 50 dias atrás aconteceu a Páscoa. Jesus tinha morrido na sexta e ressuscitado no domingo. O grão de trigo caiu na terra na sexta, brotou no domingo, e 50 dias depois apareceu erguido no Pentecostes. Vou tentar de novo. O grão de trigo caiu no chão na sexta, brotou ressuscitado no domingo, e 50 dias depois em Pentecostes não era mais um grão, era o feixe de trigo erguido, ressuscitado e poderoso. Igreja de Jesus, levante a mão bem alto, tira 5 segundos do teu tempo precioso para dizer glória ao nome do feixe que não está caído, o feixe que não está enterrado, o feixe que está erguido e ressuscitado. A Ele a glória nesta noite. Agora escute bem, porque eu preciso chegar em Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se. Repete comigo: cumprindo-se o dia. Então avisa o seu vizinho: tinha dia. Fala para ele: calendário.
Organização. Eu quero mostrar a você que nós estamos falando de uma coisa tem um dia. Tem que bater certinho. A Páscoa é aqui, conta 50 dias. Penta, fala de 50 dias depois. Então ele está conectado com a Páscoa, que aconteceu 50 dias antes, 50 dias depois vai ter Pentecostes. Há um dia, há um calendário. Isso fala sobre uma questão muito importante. Fala sobre a ordem, fala sobre a decência, fala sobre a ética de se fazer uma festa pentecostal. Isso fala sobre a movimentação da igreja, que deveria ser, sim, uma movimentação coesa, correta, coerente, organizada. Deus nunca quis uma igreja desmantelada, confusa, problemática, sem hora para chegar, sem hora para sair, não. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, há um dia, um horário, uma regra, uma liturgia. Tudo isso aqui é muito ordinário, e o que é ordinário é muito importante. Ninguém vive sem cumprir o que é ordinário. Mas não se vive igreja só assim. Tem que ter isso aqui, ó. E de repente. Pastor, o que você quer apresentar? O equilíbrio perfeito entre o ordinário e o de repente. Nenhuma igreja sobrevive só com o ordinário. Nenhuma igreja sobrevive só com de repente. Por que não pode sobreviver só com de repente? Porque aí ela não tem horário, não tem regra, não tem ética. Como a igreja de Corinto, uma bagunça, todo mundo falando língua estranha, um atropelando o outro, acotovelando o outro. Então não pode viver só de repente. Tem que ter horário, tem que ter regra, tem que ter umas coisas bonitinhas, arrumadinhas, né? A gente é pentecostal, mas não é cego. A gente sabe que tem uma reunião pentecostal que só tem de repente. Aleluia. Não tem nada de cumprindo-se o dia. É tudo de repente. De repente começa o culto, de repente acaba, de repente vai todo mundo embora, de repente o pessoal levanta e sai, de repente um vaso bate com a cabeça no de repente. E não se vive só de repente, mas também não se vive só de cumprindo-se o dia. Não se vive só do ordinário, do programado. A previsibilidade pode gerar uma coisa entediante. É possível que haja previsibilidade. O culto tem uma hora prevista para começar, uma hora prevista para acabar, que inclusive hoje não vai ser a hora que você achou que ia acabar. Aleluia! Porque Deus também tem os seus de repente. Então levanta a sua mão mais alto que você puder. Tem culto organizado, hora para começar, hora para acabar. O louvor sabe quantas músicas vai cantar. Os músicos sabem que vão tocar naquele dia. Tem escala para o voluntário, está tudo organizado. Mas nada disso significa que aqui não haja espaço para o de repente de Deus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Que o nosso senso de ordem não roube de nós o prazer do de repente. Que o nosso senso de organização, que é tão válido, não roube de nós o perfume do de repente. Ter o de repente é viver uma vida que não está resumida à previsibilidade. Ter o de repente é viver uma vida que não é religiosa. Ter o de repente é deixar o Espírito ser Espírito, deixar Deus ser Deus. Ter o de repente é deixar a palavra fazer o que ela quiser. Ter o de repente é insurgir-se contra a monotonia. Ter o de repente é se levantar contra o engessamento espiritual. Ter o de repente é estar aberto para deixar Deus fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então acorda, a pessoa que está do teu lado, fala para ele: eu estou sentindo que está faltando um pouquinho de repente na tua vida. Mas de repente Deus te pega, de repente Deus te enche, de repente Deus te cura, de repente Deus sacode. De repente. Eu preciso disso. Minha fé precisa disso. A minha jornada com Deus precisa dos fatores imprevisíveis. Eu preciso deixar Deus me preparar surpresas. Eu preciso deixar o Espírito Santo me dar uns sustos, acelerar meu coração, jogar minha adrenalina lá em cima. Aleluia! Oh glória a Deus! De repente o que aconteceu, pastor?
veio do céu um som. Pastor, eu já sei, de vento. Não. Como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas sobre ele. Pastor, isso aí eu sei. Línguas repartidas. Não. Línguas repartidas, melhor, línguas repartidas de fogo. Não. Línguas repartidas como que de fogo. Não por um detalhe, não por um capricho, não por um preciosismo, mas por um propósito. O texto está sendo construído apresentando questões análogas. Não há uma literalidade. Não é língua de fogo, é língua como que de fogo. Não é um som de vento, é um som como de um vento. Qual é a importância da Bíblia nos apresentar a festa de Pentecostes de Atos 2, sem eventos engessados assim e assim? Porque senão, eu acharia que para acontecer alguma coisa, eu teria que ouvir um som de vento. E também acharia que para estar acontecendo alguma coisa, eu teria que olhar em cima de você, por sobre você, uma língua repartida de fogo. Então, quando a Bíblia nos desprende da literalidade, ela nos mergulha numa infinidade de possibilidades através das quais Deus pode se manifestar aqui. Eu vou tentar de novo, porque se isso fosse literal, eu olharia para cá e pensaria em apenas duas maneiras de achar que o Pentecostes estaria acontecendo, mas não é literal. E aí Deus abre uma caixa de possibilidades múltiplas e inúmeras, ele dizendo, neste dia aqui o vento, o som era como de um vento, mas pode ser que hoje aqui, o som que eu quero usar, seja do surdo da bateria, seja dos pratos da bateria, seja das teclas do teclado, seja do choro de um crente, que vai levantar-se em cânticos espirituais lá atrás. Pode ser que aquilo que foi visto em Atos 2 não seja visto aqui, mas não significa que Deus não está aqui, porque não estamos presos numa literalidade. O que eu quero saber é que quem estava lá também está aqui. 120 pessoas, fechei a Bíblia, cheias do Espírito Santo. Quantas pessoas? Estou arredondando. Quantas pessoas? Você pode fazer melhor. Quantas pessoas? Se prepare, porque agora está todo mundo cheio. E uma coisa muito interessante vai começar. Vai começar um processo de dízimo. Pastor, mas não passou já? Calma, é outro dízimo. Porque nós temos 120... Quantos são mesmo? E não sou eu, é a Bíblia que vai dizer assim, ó. Pedro, com os 11, levantou-se. 1 mais 11 não é conta difícil não, né? 1 mais 11 dá? Olha o dízimo. Você tinha 120 pessoas cheias, das quais apenas 10% estão de pé. Não é de pé espiritualmente, estão de pé com visibilidade. Você tem 120 cheios, mas visibilidade quantos tem? Quantos tem? Pastor, eu só quero se for para ter visibilidade. Então quem não quer é Deus. Não, vou de novo. Pastor, só quero se for para ter visibilidade. Então quem não quer te encher é Deus. Porque se você não prestar para ser dos 120, só prestar para ser dos 12 que estão sendo vistos, você não entendeu ainda o que é avivamento, Pentecoste, igreja, sangue, redenção, você não entendeu nada. Pastor, e o dízimo? Vai vir de novo. Porque dos 12, Pedro fala à multidão. Eu estou arredondando a conta, que o dízimo exato de 12 não é 1, mas eu estou arredondando um cadinho. Dos 12 que estão de pé, quantos falam? Quantos falam? Você percebe que existe um processo acontecendo bem aqui diante dos nossos olhos? 120 crentes cheios. De repente 108 ficam, 12 se mostram à multidão, 11 ficam, 1 fala à multidão. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Chega no momento que você entende que 1 só fala, porque há 11 de pé aqui.
e 12 só estão de pé, porque há 108 cheios ali. Isso daqui não é afunilamento, isso daqui é uma engrenagem pentecostal, é uma engrenagem pentecostal. Na ponta falando aparece um, mas na retaguarda tem 11 em pé, e no cenáculo tem 108 cheios. Eu não sei se você é quem fala, quem fica de pé, ou quem está cheio. O que eu sei é que ser cheio é para todo mundo. Quem quer ser cheio, dá um pulo dessa cadeira agora. Não se engane, não se engane. As engrenagens do reino não são ostensivas. As engrenagens do reino são cuidadosamente escondidas. Deus tem gente muito preciosa que você nunca ouviu falar, e que se não fosse eles, pessoas das quais você já ouviu falar, não estariam de pé. Eu não digo isso com falsa modéstia, mas eu não tenho um nome assim tão conhecido no Brasil. Sou conhecido, porém não tão conhecido. Mas aqui na minha igreja, aqui na Devec Recreio, eu penso que a grande maioria das pessoas aqui me conhece. Então vamos lá. Você conhece o pastor Eduardo Gonçalves? Você conhece ele? Abaixa só um pouquinho. Você está me vendo de pé hoje aqui, sim ou não? Você está ouvindo a minha mensagem, sim ou não? Você me conhece? Você conhece a Consuelo Maria? Conhece? E se eu te dissesse que eu só estou hoje aqui de pé por causa da Consuelo Maria? Eu só tenho um nome, poderia citar 10, 12, 15 pessoas que carregaram minha vida, minha casa e meu ministério nos joelhos. Ninguém está de pé falando sem uma retaguarda. Escute-me bem, porque estar nessa retaguarda é tão honroso quanto estar na frente falando. Eu disse algo esses dias e vou dizer de novo aqui. Hoje nós estivemos com a alegria de ter o nosso pastor participando de uma audiência pública no Senado Federal. Quantas pessoas falaram no Senado Federal hoje? Quem foi? Quem foi? Estou falando do nosso pastor. Então quem falou? Quem falou? Mas você tem ideia por que ele está falando? Porque tem 11 na retaguarda e 108 cheios do Espírito. Ninguém se sustenta de pé falando sem uma retaguarda de gente cheia do Espírito Santo. Levante a tua mão mais alto que você puder. O que Deus vai entregar a você vai sustentar um ministério de alguém, a vida de alguém, o negócio de alguém, a família de alguém. Eu estou pregando para gente que é engrenagem poderosa no reino de Deus. Uns vistos, outros não, mas todos eles cheios, 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 cheios. Agora olha para mim, porque eu encerro agora. 12 ficaram de pé, diz a Bíblia. Pedro mais 11. 12 estão de pé diante da multidão. Quem está me ouvindo, diga amém. Quantos estão de pé diante da multidão? E são os 12 apóstolos. São os 12. Dá uma olhadinha para o seu vizinho e diga: ainda bem que teve a reunião. Porque se não tivesse tido a reunião, não estariam 12 ali. Estariam? E o que isso significa? Que a igreja, o colégio apostólico, teria perdido a plateia antes de começar a mensagem. Porque se aquelas pessoas, que a grande maioria delas ouviu notícias do ministério de Jesus, ministério esse, que tinha um grupo de discípulos, cujo número era de... Elas estariam de braços cruzados, pastor Bruno, olhando aquela cena e dizendo assim: mas eles não eram 12? Eles não sabem resolver o problema deles. Eles não têm competência para suprir as demandas. Não conseguiram nem colocar outro no lugar do... Antes de Pedro dizer a primeira palavra, o colégio apostólico estaria descredibilizado diante da plateia. Porque o que você não entende sobre a reunião, pastor, vai voltar nela? Vou.
O que você não entende sobre a reunião é que fazê-la ou não pode fazer você perder a plateia antes de dar a paz do Senhor. O que o teu adversário quer é estragar a foto, é emitir uma mensagem que cause descrédito nas pessoas ao ver um grupo apostólico, uma igreja, uma liderança, uma empresa desmantelada, incapaz de lidar com suas próprias questões problemáticas. Mas não entre nós, porque o Senhor nos reúne para dizer: eu estou falando com gente que vai fazer suas reuniões necessárias, e quando estiverem de pé diante do povo, não vai ter burburinho, não vai ter mimimi, pode até falar que não gosta do tom da minha voz, mas vai saber que eu sou uma pessoa resolvida. Pode dizer que eu falo assim ou assado, mas sabe com quem eu sou casado, há quanto tempo sou, e é ela só. Então escute uma coisa: tenha testemunho para dar, e a tua palavra terá crédito no ouvido das pessoas. Segura a mão da pessoa que está do teu lado agora. Vem Paulo, deixa Deus te usar um bocadinho mais. Vem, eu tenho 4 minutos ainda. Dá uma acordada no teu irmão. Diga aí: todos foram cheios do Espírito Santo. Eu já estou me preparando para a vigília, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se é dos 108, se é dos 12, se é do 1, todos foram cheios do Espírito Santo. Se ser cheio do Espírito Santo é uma pauta que te anima, abra a tua boquinha agora e começa a fazer do jeitinho antigo. Daquele jeitinho que eu me lembro nos dias de carnaval, porta de igreja fechada e as crianças dizendo: glória a Deus, glória, 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 glória. Jesus ainda enche no glória, Jesus ainda enche no glória, ainda batiza no glória, ainda